Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda dos Espíritos, no capítulo 3, nós estamos estudando o tema da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Então, a questão número 155, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que é a seguinte: como se opera a separação da alma e do corpo? Eles respondem o seguinte: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Nesse caso aqui, interrompido ou destruído, ou acabados os laços, que liga, a alma ao corpo, ele se desprende. Em seguida, Kardec faz uma outra pergunta, aprofundando mais essa primeira resposta dos espíritos. Diz o seguinte: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Eles respondem o seguinte: não, a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desaltam, não se quebram, reforçando que é gradual. Kardec faz um comentário sobre essa resposta. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que o corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica, ou seja, simplesmente quando esgota toda a energia dos órgãos vitais. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, ou seja, não é de uma vez que isso ocorre, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos, ou seja, conforme o espírito, porque de acordo com o grau de evolução, isso pode ser mais lento ou não. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação, como se fosse instantâneo. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria, reforçando, de acordo com os interesses daquele espírito. Se ele teve uma vida muito focada apenas nas conquistas do mundo material, então ele demora mais para que esse processo da separação ocorra. Por quê? Porque realmente os interesses, enquanto ele habitava o corpo, era mais focado nas conquistas, nos bens materiais, nos títulos, no status, aquilo que a matéria pode oferecer. E nem tanto nas questões intelectuais e morais, que seria as questões do desenvolvimento do espírito. É com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre a alma e o corpo em certos indivíduos. É, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição do corpo. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então, aqui, fazendo uma reflexão dessa resposta, desse comentário de Kardec, também da própria questão, nós entendemos que, de acordo com o interesse que aquele espírito, quando ele habitou o corpo, ele teve no planeta Terra, vai dizer se ele vai ter uma separação quando ocorre a morte do corpo físico em maior
em menos tempo ou mais tempo, de acordo com os interesses que ele teve quando ele habitava o seu corpo. Ou seja, uma pessoa muito apegada às questões materiais, ou seja, aquela pessoa que tudo na vida vinha em primeiro lugar as conquistas materiais e pouco se trabalhou o desenvolvimento do espírito, ou seja, aquela pessoa que se volta para o bem do próximo, né? Não só simplesmente para as conquistas dele próprio, e sim também olhar um pouco para as necessidades, né? Para aquilo que a gente possa trabalhar, aquelas pessoas que estão próximos a nós, né? Então isso é importante refrisar aqui. Juntamente com essa questão número 155, o Espírito Miramês faz um comentário, e o comentário que ele intitula se chama Desatando Laços. Vamos ver o que Miramês nos traz aqui para reforçar esse ponto, né? Não existe violência em nenhum campo da vida. Quando o espírito abandona o corpo que lhe serviu de instrumento na área física, o mais acertado é dizer que esse desligamento é gradativo, visto na vida resplandecer a harmonia pura, ordem essa que vibra em todo o universo de Deus. No entanto, há casos que modificam essa ordem, por não ser ela rígida ao ponto de fazer desaparecer a misericórdia. O espírito apegado às coisas materiais, o usuário, o sensual, enfim, o ignorante, fica junto ao corpo o tempo que a natureza animal achar conveniente. O seu afastamento é feito gradativamente, enquanto permanecer alimentando ideias de posse, de medo, de orgulho e de egoísmo. O Livro dos Espíritos nos ensina que a alma pode ficar apegada ao corpo, às vezes por dia e meses, mas, na verdade, há casos em que se verifica que a alma fica ligada aos seus restos mortais por anos a fio, até mesmo envolvida nos próprios ossos, até que desperte em seu coração alguma luz que faça reconhecer que já não pertence mais ao mundo dos homens, tocada pelos sentimentos superiores oriundos do coração. Ou seja, é quando de fato, né, de tanto o espírito ver aquela situação, ele por conta própria também começa a pensar e começa a pedir, né, e ser despertado para ver que já não pertence mais àquele mundo, um mundo material e precisa, né, continuar a sua jornada evolutiva. Algumas, por vezes, sofrem com a desintegração do próprio corpo. Os laços não se quebram, eles se desatam, tal como foram atados na concepção, ou seja, tanto no momento da concepção da vida, nós recebemos ali os laços que nos ligam à matéria, e quando nós estamos prestes à nossa morte física, os laços vão se rompendo, eles não se quebram, ou seja, é feito de forma gradual. Agora, aqueles que viveram mais voltado para o mundo material têm mais dificuldade, porque necessitam da matéria, né? Como se a matéria fosse o mais importante. No caso deles, eles julgam mais importante. Por isso, essa dificuldade de ver o mundo, né? A elevação moral, porque as conquistas materiais é o que preponderava na existência daquele ser, né? Há entre a formação do corpo e o perispírito uma certa sintonia de modo a se fazer a junção de um ao outro. Os laços são ligados no centro de forças de maneira sutil, harmoniosa, capaz de, por seu intermédio, dominar todo o complexo fisiológico. Podemos dizer que o século XX é o século do espírito. Fase essa que começou no século XIX. Fase essa que começou no século XIX, né? Para que a humanidade pudesse entender melhor a vida divina dentro da vida humana. Deves, se ainda não o fazes, passar a meditar na vida espiritual e aprender a orar todos os dias, assim como te alimenta várias vezes, porque o alimento da alma vem pelas vias da oração e da renovação dos sentimentos. Olha que ponto importante, né? Quando nós elevamos o nosso pensamento, saímos daquela camada material e começamos a ver com os olhos mais do Espírito e buscamos, né, a providência divina para nos ajudar. Então, a oração, a prece, né, ela é muito importante para que a gente alimente o nosso espírito, não somente, né, o corpo físico, né, que vem do alimento material. Aqui nós estamos nos referindo ao alimento espiritual, né, aquilo que nos eleva, né, deste mundo da matéria. Há nuances em todos os aspectos da vida. Não existe determinismo na ação das leis de Deus, como no caso do espírito superior que esteja animando um corpo. Ao despertar-se deste, ele sai livremente, sem nenhum sofrimento. É mesmo como se estivesse preso e as grades se abrissem. A morte para ele significa liberdade e sente-se feliz
porque cumpriu seus deveres ante a vida. Mas sempre ocorre isso desatando laços. E é nesse caso que deves preparar o teu próprio desenlace todos os dias. Pela leitura espiritual, pelas orações e, acima de tudo, pelas reformas dos costumes em todos os momentos da tua existência. Quem prepara o próprio coração para essa hora inesperada recebe o prêmio do bem-estar e a tranquilidade fornecida pela esperança. A oração tem uma força poderosa no momento da desencarnação. Ela é capaz de atrair almas iluminadas e, neste ambiente, poder-se ajudar o desencarnante a se livrar do velho fardo e, por vezes, ser levado para lugares de recuperação espiritual. Olha a importância da prece, da oração, né? Não esperes, meu irmão, a morte chegar para compreender o sentido da vida espiritual. Começa hoje mesmo a te educares, a educar os teus impulsos inferiores, para que eles não sirvam de espinhos nos teus caminhos além do túmulo. Ou seja, né, fazendo aqui também um breve comentário, que acho que esse ponto que Miramês nos traz esclarece muito essa separação. Nós devemos, durante a nossa existência na vida material, ir nos preparando para quando a morte chegar. Nós temos a certeza absoluta que não ficaremos aqui. Agora, se nós ficarmos vivendo uma vida só nas conquistas materiais, como estará, né, a questão psíquica, psicológica do nosso espírito no momento de desencarne? Ou seja, nesta hora que nós fazemos um resumo de como foi que nós vivemos na nossa existência. Então, parar e pensar sobre o que nós estamos fazendo da nossa existência, sabendo que a morte ela virá, a morte física, temos que nos preparar e de que forma? Não só nas conquistas materiais, mas nas conquistas morais, né? Aquilo que eleva a nossa vida perante o nosso próximo, ou seja, aquilo que nós estamos fazendo de bem para o nosso próximo. Como já foi dito por Kardec, fora da caridade não há salvação. Então, o remédio aqui é olharmos também para o nosso próximo e ajudá-lo na medida do possível, né? E essa ajuda ela pode ser de várias maneiras, não só ajuda material, mas ajuda através do sentimento, através de ações, né? Que a gente possa dedicar o nosso tempo a dificuldades alheias, que com isso também nós estamos praticando a caridade e nós estamos nos preparando, né, para quando também chegar o nosso desencarne. Ok? Eu acho que foi uma lição muito produtiva, trouxe pontos muito importantes para a nossa reflexão e eu acho que este é o ponto, né? Não podemos deixar para que quando chegar o desencarne pensarmos nessa possibilidade. Temos que fazer isso no nosso dia a dia, trabalhar isso diariamente, né? Porque quando chegar o momento, nós não sabemos qual é o momento, nós estamos preparados para essa separação, ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.